Pessoal, estou a caminho aqui da UPA do Maiobão, ainda não foi inaugurada. Dá uma olhadinha para ver se ela está em situação aí de ser aberta num espaço de tempo curto para aumentar as portas de entrada. Pessoal, cheguei aqui agora em Paço do Lumiar, no Maiobão. Até mostrar para vocês aqui. Essa aqui é a UPA do município. Ela teve a construção finalizada. Está fechada há bastante tempo, sem funcionar. E com certeza seria, diante da quantidade de casos que a gente tem em Paço do Lumiar, é importantíssimo o funcionamento dela. E também pelo fato da proximidade com São Luís, seria mais uma porta de entrada de atendimento emergencial de estabilização. A gente não pode pensar só em construir leitos, a gente precisa também pensar na questão das emergências, das urgências. A nossa amiga aqui falando um pouquinho sobre o fechamento da UPA. Não consegue funcionar isso aí. A senhora mora aqui, né, perto? Dá um jogo isso aí, parece um hotel. Isso é uma vergonha, para o município, é uma vergonha para o estado, uma situação dessa. É uma vergonha para ele desse. A gente precisa nesse momento de fato aí fazer o funcionamento, efetivar o funcionamento. A prefeitura tem que verificar aí o recurso. O governo do estado nesse momento analisar a possibilidade de auxiliar no custeio, porque de fato uma construção como essa, ela não pode ficar sucateado da... Pedir dessa forma ao meu amigo, o secretário Carlos Lula, para olhar com carinho, mas sabendo que isso aqui é responsabilidade da Prefeitura de Paço do Lumiar, esse custeio. Mas o momento é difícil, a gente sabe, o financeiro não é fácil, mas a gente não pode, a gente tem que dar um jeito, pensar numa forma disso aqui funcionar. Paço do Lumiar precisa, a grande ilha de São Luís também precisa desse funcionamento. Chegando agora aqui no SAMU de Paço do Lumiar, aqui as estruturas de ambulâncias paradas. Daqui a pouquinho eu vou ver com os funcionários quais de fato estão funcionando. A questão que chama a atenção é bagunça aparente aqui já na chegada do SAMU. Vamos descer, ver se a gente consegue conversar com alguém aqui para saber como é que está a situação em Paço do Lumiar. Chama aqui a atenção, já na chegada, já desci do carro, agora começando a andar. Olha a entrada aqui. Alguns produtos de limpeza, pessoal jogando material no chão, caixa de luva aqui. Bem, a gente veio aqui fazer a visita, aqui no momento funcionando em Paço do Lumiar uma ambulância de suporte básico, e esta aqui que teoricamente seria uma ambulância de suporte avançado, uma USA, mas ela não tem os equipamentos básicos, não tem respirador, não tem desfibrilador. Portanto, se tiver alguma emergência aqui de fato que precise, vai ter uma dificuldade extrema. E para vocês, com muita tristeza, a quantidade de veículos parados, ambulâncias paradas, que poderiam estar servindo no enfrentamento ao coronavírus também, né, dentre as outras emergências. Então, lamentável que dentro da ilha de São Luís, uma cidade como Paço do Lumiar, a saúde, o SAMU esteja tão mal tratado. A situação grave que foi denunciada há alguns dias de recolhimento de lixo, a gente veio aqui e mostrou realmente que nada foi feito, ó. Nada, esse lixo aqui não está sendo manipulado, não está tendo nenhum tipo de tratamento. Cara, tem resto de seringa ali, né? Resto de seringa ali, soro, material potencialmente biológico que está em condições inadequadas. É uma tristeza isso aqui. E aí, além de tudo, com essas condições mínimas que não estão sendo cumpridas aqui, as equipes de saúde têm feito o seu máximo. Portanto, a minha solidariedade aos profissionais do SAMU de Paço do Lumiar, que vêm trabalhando em condições inadequadas, e isso precisa ser mudado de maneira urgente. Inadmissível isso aqui. A população de Paço do Lumiar merece respeito. Cara, extremamente triste com essa situação aqui de Paço do Lumiar. UPA fechada, SAMU completamente sucateado, uma pessoa que tem um problema de saúde, necessita de um suporte de emergência aqui, rápido, infarto, edema agudo de pulmão, complicação de coronavírus, altíssima chance da pessoa ir a óbito
inadmissível, inadmissível. Uma cidade como Paços do Lumiar, que integrada com a prefeitura de São Luís, a cidade de São Luís, São José de Ribamar, nós estamos numa ilha, compartilhamos recursos. Isso aqui é uma vergonha real. Eu não costumo falar dessa forma, mas isso aqui é constrangedor. Esse ambiente aqui do SAMU de Paços do Lumiar. Vergonha real. Eu não costumo falar dessa forma, mas isso aqui é constrangedor. Esse ambiente aqui do SAMU de Paços do Lumiar. Já aqui na UPA do Parque Vitória, para dar uma olhadinha como é que está o atendimento. Aqui tem a tendinha de triagem externa. Vou conversar com o pessoal. Aqui numa tenda de atendimento aqui da UPA do Parque Vitória, uma das queixas que são justas os funcionários fizeram quanto à questão da climatização. Apenas um ventilador pequenininho, bem ali no fio, né? Um ventilador ali. Trabalhar nessas condições durante o dia é muito complicado, porque precisa de uma umidificação até para ter um mínimo de conforto para as equipes. O atendimento, a demanda está muito grande, e dentro da UPA, neste caso aqui, já está com uma ocupação total. Portanto, a gente precisa dar uma melhorada nesse fluxo e também garantir a qualidade do trabalho das equipes profissionais, para que a gente não tenha afastamento, senão daqui a pouquinho a gente vai precisar fazer contratações em massa, porque vai faltar funcionário. Isso não é um fenômeno observado apenas aqui. Tá. Uma coisa muito legal, ó, o pessoal do porte aqui, ó, paramentado direitinho, os kits estão bons. A transferência para Macieira, pelo menos a gente parece que está com EPIs bem colocados. Já aqui agora na UPA da Avião, na área vermelha, conversei com os colegas ali na porta, eles estão preocupados com a questão do atendimento, tem aumentado muito pacientes da rede particular, que em alguns lugares as pessoas não estão tendo condição de bancar o tratamento na rede particular, vindo para cá e assim, aumentando essa quantidade de casos graves. É importante notar isso. Indo aqui agora da visita na UPA da Vila Luizão, aumentou bastante o número de casos, está com praticamente aí 95% da lotação. Nós precisamos controlar essa epidemia do coronavírus a qualquer custo. As pessoas, como eu estava falando, a gente precisa ter uma maior adesão a essas medidas de isolamento social já postas. As pessoas precisam sair de suas casas de máscaras. Tirei a minha agora aqui porque estou dentro do carro para respirar um pouquinho, mas é preciso que a gente saia de casa de máscara mesmo, senão nós podemos, neste começo de maio, primeira quinzena, ter um problema muito grande nas nossas unidades. A parte de retaguarda, ela está sendo feita adequadamente. O governador já ampliou mais, hoje deu mais ordem para aumentar a quantidade de leitos de retaguarda, de UTI também, inclusive um hospital ali na Rua Rio Branco, que era o antigo Hospital Aliança, agora o Hospital Real, mas a gente vai precisar de um incremento na porta de entrada, mas principalmente que as pessoas colaborem nesse momento, tá? Quem puder ficar em casa, fique em casa e não se discute isso. E agora vamos lá na UPA do Araçagi para ver como é que está a situação lá. Daqui a pouquinho a gente conversa. Valeu. Aqui na UPA do Araçagi já, a profissional fazendo a orientação dos pacientes que chegam sobre a Covid-19, sobre quem não deve procurar o hospital, quem não deve ficar internado, que deve voltar para casa, ficar 14 dias recluso, em isolamento social. Então essa estrutura aqui é interessante do ponto de vista de orientação dos pacientes, para evitar com que ocorra uma transmissão dentro da unidade, né, da própria UPA, mas alguns profissionais reclamam da questão da refrigeração. É muito desconfortável realmente aqui durante o dia uma tenda dessa. A gente fez a sugestão ao presidente da emissão, nosso amigo Marcos Grande, para que providenciasse a compra de umidificadores, aqueles umidificadores grandes, para reduzir o desconforto dos profissionais de saúde, que precisam nesse momento de atenção, sim, porque a demanda aumentou bastante. Pronto, saí aqui da UPA do Araçagi. Felizmente aqui a situação tá boa. Graças a Deus ainda tem leitos, tanto leitos com respiradores, tem aí disponíveis metade dos respiradores da unidade, e esses leitos de ala amarela, de retaguarda, também tem uma quantidade boa. Então fiquei feliz aqui pela situação da UPA do Araçagi. Funcionando bem também, tem que se destacar o transporte desses pacientes para Carlos Macieira e o HCI. Finalizei então essa vistoria hoje nas UPAs de São Luís.
O que a gente precisa nesse momento agora é saber que manter o isolamento social para não haver aumento de número de casos. Se aumentar muito, a estrutura vai ter muita dificuldade mesmo de fazer atendimento. Outra coisa que me deixou muito feliz foi a questão dos equipamentos de proteção individual. Em nenhuma das UPAs eu tive reclamação por parte de funcionários quanto à segurança no trabalho, mas os casos estão aumentando. Então, para caso aumentando, a gente só tem o remédio do distanciamento social, nem pensar em reabertura de comércio geral nesse momento e nem de volta às aulas. Esse é o apelo que eu faço ao nosso querido governador do estado, Flávio Dino, e aos colegas também que estão assessorando do ponto de vista da infectologia. Dê uma rodada boa nas unidades de atendimento, porque é impossível a gente fazer essa reabertura neste momento. Temos que ir com muita cautela, tá? Amanhã eu vou visitar o HCI novamente, que a enfermaria, a UTI do HCI me parece que já lotou. Eles estão fazendo mais leitos agora, correndo contra o tempo para ampliação, com novos respiradores, melhoria das condições hospitalares de atendimento e também o Hospital Universitário e o Hospital da Mulher, certo? Fique tranquilo, a gente vai avisando para vocês sobre a situação da rede, o atendimento ao coronavírus e o controle da pandemia. A gente vai vencer, eu tenho certeza absoluta que nós vamos vencer, e vamos lembrar disso aqui como um momento difícil, mas que a nossa união foi capaz de garantir a vitória para a gente. Fiquem com Deus e tudo de melhor.